Corinthians campeão paulista. Você é um daqueles que acreditava que o Palmeiras ia virar? Tem muito torcedor do Palmeiras, que nem aquele torcedor que falou agora, falando isso, que o Corinthians foi para a guerra domingo e o Palmeiras foi para mais um jogo. Você achou isso? Não, o Palmeiras não teve competência para fazer o que a torcida esperava e até o time esperava, né? Que é, você precisa fazer um gol, Benja. Nas outras viradas que o Palmeiras teve no Campeonato Paulista, Água Santa, São Paulo, Santos, o Palmeiras fez sempre um gol antes dos 32 minutos. Aos 15, aos 25, que ele abafa, precisava fazer gol. Contra o Corinthians não foi assim. Então, assim, eu acho que o time não teve forças, o time não teve competência para furar aquele meio de campo muito bom do Corinthians. Para mim, o melhor meio campo ali, talvez desse paulista, é esse quadrado do Corinthians. E aí ficou naquele joguinho que o Corinthians adorou, né? Mas assim, se você pegar cara a cara, o Palmeiras tinha mais recursos para ganhar do Corinthians. Jogou melhor na partida que perdeu no Allianz Parque. Jogou melhor o Palmeiras. E jogou pior na partida que empatou. Ô Wellington, te surpreendeu o Palmeiras negativamente? Você esperava mais do Palmeiras? Não, acho que o jogo do Palmeiras é um jogo de uma bola. Um gol e depois defender igual o bem. Corinthians. Mas o Corinthians ainda tem mais posse. O meio de campo do Corinthians joga mais do que o meio de campo do Palmeiras. Eu achei assim que se o Veiga faz o gol, aí eu acho que ia complicar pro Corinthians. Mas o Mano tem uma frase que se ele tivesse nascido bonito, ele era o Rodrigo Santoro, ele não era o Mano. O C não existe. Não tava aqui, né? Hã? Não tava aqui. Não estava aqui, estava em Los Angeles, estava em um monte de lugar bonito. Né? Tipo, eu vou deixar o Mano por último. Ô, Michelito, você esperava mais do Palmeiras ou o Corinthians foi taticamente perfeito? Não, o Corinthians fez o que tinha que fazer, tanto que foi campeão. Acho que o Palmeiras tem, acho que no ataque do Palmeiras, que é uma arma com o Estevão, até com o próprio Vitor Roque, ainda não fez seu primeiro gol. 150 milhões de reais. Que a torcida ainda vai, se continuar assim, vai pegar no pé. A gente entende, a gente sabe como é que é. O moleque chegou agora, gente. Três partidas. 3 jogos. Mas a torcida é impaciente. Pô, mas tem 3 jogos. Não, vocês querem que ele torcedor, seja o quê? 8 gols em 3 jogos? O torcedor é impaciente. O brasileiro é impaciente, tanto que... Mas 3? Tanto que você começou o programa falando que já teve até treinador que já caiu. Então, a paciência não existe no futebol brasileiro. Em todos os lugares, de todos os lugares. Só resultado. Só resultado. O resultado, sim, é o que serve. Quando não se tem resultado, independente do tempo que está no clube, se jogou ou não jogou, vai ser cobrado, não vai ter jeito. Isso faz parte. Você já tem que vir preparado. Mas você concorda com o torcedor lá? O Corinthians entrou para a guerra e o Palmeiras para um jogo normal? Cara, entrou para fazer aquilo. Acho que o Corinthians tinha um resultado que foi o que aconteceu, que era o 0-0, que faria com que ele fosse campeão, e aconteceu. Então, você, taticamente e usando estratégicas, faz com que com esse resultado, você tem que jogar como? Vamos segurar, vamos para a guerra, que nem você falou, e foi o que aconteceu. O Palmeiras não fez um bom jogo para ser campeão, e eu entendo o torcedor de cobrar. Eu acho que a gente escuta bastante coisa aí, por exemplo, torcedor cobrando, lógico, ainda mais quando você ganha o que vem acontecendo com o Palmeiras nos últimos anos, e aí que a cobrança é maior. E a gente fala, pô, mas tá ganhando, e aí o torcedor brasileiro é isso. Então. Tá muito. Mano, fala logo a real aí. Eu concordo com o torcedor lá, Benja. Pra mim, o Palmeiras é um time sangue doce. A impressão que eu tenho, Benja, é que o Palmeiras é um leão castrado, sabe? Tipo, é imponente, é grandão, ruge, aí na hora que você chega perto, ele levanta assim pra coçar a barriga, sabe? Levanta as perninhas. Peraí, mas vamos lá. Rugiu aí. O negócio é o seguinte. Não, mas esse leão rugiu aí. Então, rugiu. Uns 5, 4 anos. Então, rugiu. Força. Mas, por exemplo, ô Michel, independente do desgaste, porque a gente sabe, Benjamin, tudo na vida é cíclico.
Basta ver a Fátima Bernardi com o William Bonner. O negócio é o seguinte, uma hora... Bonner. Caralho, Você mandou um Bonner. cuidado. Não, o William Não, Bonner. William Bonner, hein? Não, o William Bonner. Então o negócio é o seguinte, é cíclico, Benja. Tudo tem um começo, um meio e um final. O elenco do Palmeiras ele pode estar desgastado, por exemplo, o Veiga, Gustavo Gomes. É um ciclo que pode já estar se encerrando, como encerrou do Zé Rafael, do Rony, do Dudu. Pode ser. Só que quando entra em campo Corinthians e Palmeiras, irmão, a postura tem que ser outra. E o Palmeiras ele não teve a postura que a torcida espera, nem no jogo em casa no Allianz, dentro da Neoquímica Arena foi pior ainda. Porque até o Félix Torres fazer aquela merda que ele fez, aquele pênalti ridículo, perdão aí a expressão, mas não tem outro termo para usar, a não ser essa, para falar daquele pênalti ridículo que o Félix Torres fez, e um minuto depois ele cavou a expulsão. Porque já era para ele ter sido expulso no lance do pênalti, o juiz deu uma colher de chá para ele e no lance seguinte ele foi expulso. Ele conseguiu em dois lances infantil e sem inteligência. Então, nesse ponto, Benja, até aquela besteira, aquela pichotada do Félix Torres, o Corinthians estava impecável na partida. O Corinthians era um time extremamente determinado contra um Palmeiras sonolento e quando tinha posse de bola, não sabia o que fazer com ela. Tanto que as chances mais perigosas que a gente tinha tido até então tinha sido o Corinthians. No primeiro tempo, lá uma espetada que o Garro acaba acertando a trave. No segundo tempo, alguns contra-ataques do Corinthians levando perigo também. E defensivamente, o Corinthians estava extremamente bem postado. Era um time que sabia o que queria, Benja. O Corinthians ele entrou ali nessa decisão e falou, eu só saio daqui campeão. E o Palmeiras, com aquele toquinho de bola, tipo, faço o gol a hora que eu quiser, é um time sangue doce. Nesse ponto, eu concordo com o torcedor ali. Ô, Wellington, fala, Robson. Não, eu falo, por isso que a torcida está com aquela cara que a gente viu lá na inauguração da sede, né? Aquela cara fúnebre. Sim. Porque, assim, esperava mais desse Corinthians, desse Palmeiras, jogar, sabe? Perder, tudo bem. Sim. Agora, jogar, correr. Isso. Exatamente o que a torcida do Corinthians espera do seu Corinthians. Sim, exatamente isso. Historicamente, o Palmeiras não joga. O Palmeiras joga por uma bola, é bem organizado, defende bem, mas não é um time que ataca muito, entendeu? O que eu vejo assim, o Palmeiras ele é um time consistente pelo treinador que tem, alguns jogadores que vão ficando e fazendo a manutenção, mas eu não vejo o Palmeiras um time que propõe jogo, um time que busca o gol toda hora. Eu vejo um time organizado. Contra o São Paulo mesmo foi isso. Fez um gol, marcação individual, só deixou o Arboleda com a bola. Acabou. Não, e hoje em acabou dia o jogo, eles não queriam mais jogo. E muitas vezes a grande parte da partida tem uma proposta de jogo que é Estevão, que é o desafogo que nem a gente fala, resolve. Mas aí, gente, eu fico com a frase do Lima Duarte no Boleiros. Você não Minha sabe senhora, o que é um Corinthians você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. É, mas final de campeonato. Palmeiras e Corinthians, tem que saber. E vou falar, Benja, a torcida do Palmeiras, Robson, tá pé da vida com o time já desde o ano passado. Porque naquela sequência de vitórias que o Corinthians teve de 9, você vai se lembrar bem, o terceiro jogo foi o Palmeiras. O Corinthians ele tinha ganhado um jogo contra o Atlético Paranaense, que tinha sido aquela guerra ali. O Corinthians ganhou 2-0, acho que fez o terceiro, tomou o segundo, quase empataram, viraram, enfim. O Corinthians quase sai de um empate num jogo que estava ganho. Aí depois o Corinthians sai para vencer o Cuiabá fora de casa, e aí era o Palmeiras. Aí todo mundo, agora eu quero ver, porque agora é o time forte. E o Corinthians estava precisando daquela pontuação para escapar da zona de rebaixamento. Então quando o Corinthians ele consegue aquela vitória contra o Palmeiras, foi ali que praticamente o Corinthians ligou o turbo e engatou a quinta marcha. No Campeonato Paulista desse ano, Benja, o Corinthians na fase de grupos, ele empata com o Palmeiras com um a menos. Ele empata com o Palmeiras dentro do Allianz Parque com um a menos. E tendo buscado o empate, porque saiu perdendo. Aí vai lá, no primeiro jogo da final, ganha dos caras lá dentro. E agora vai lá e ganha o título de novo. Então a torcida do Palmeiras é aquele negócio, como você disse. Menos também. Exato. Então é aquele negócio, Robson, vocês não sabem o que é o Corinthians e Palmeiras. O corintiano não admite perder pro Palmeiras e o palmeirense não admite perder pro Corinthians. E se você pegar esses últimos 4 jogos, Benjamin, o Ramon Dias, que é tão contestado, ele ganhou 2 do Abel e empatou 2. Agora vou dizer um negócio pra vocês aí. É chovendo molhado, hein? Mas a torcida do Corinthians, ela jogou com o time na quinta-feira, cara. Ela fez um negócio absurdo. Aí muita gente fala assim, né? Eu vi até o André Rizek, um abraço para o André Rizek, meu amigo da Sport TV. O André Rizek falou, imagina se isso fosse São Januário ou na Vila Belmiro, iam falar um monte, iam interditar, sinalizador, rojão dentro do campo. Eu também acho que iam interditar. Sim. A arena ninguém vai mexer. Agora, que foi um espetáculo, que a torcida do Corinthians, cara,
ela fez um negócio quinta-feira absurdo. Ela fez, gente. Mas não é de hoje, né? Não é de hoje, mas não sei que você estava no estádio quinta. Não, quinta não. O que a torcida do Corinthians fez foi algo a mais. Parecia até que ela estava taticamente jogando junto ali, cara. Inclusive, até é proibido. Óbvio que é. Mas ela parou o jogo quando era para parar. Ela parou o jogo quando era para parar. Diferente do que aconteceu naquele Flamengo Corinthians no Maracanã, que a torcida ligou o sinalizador e brecou o time num momento que não era para brecar. Agora, na quinta, o que a torcida fez foi absurdo, cara. Foi absurdo. Aí você tem a torcida do Santos, que fez a temporada toda passada com a faixa invertida. Você tem a torcida do São Paulo. O melhor do Brasil. Que a gente não sabe direito. Qual é o melhor do Brasil? Que apito a toca. Torcida? Tá doido. Não. Até o Zé, que torce pro Bangu. Aí eu engasguei aqui, Quem pô. sabe que o Zé mal sabe gravar. Deixa eu te falar, a torcida do São Paulo é a melhor do Brasil. Onde a torcida vaiou? Os dois tempos. Vaiou os dois tempos, chamou o Zubeldia de Eu vou te burro. falar, não vamos Você vai falar não isso? vamos contestar uma opinião do convidado, amigão. Ah, lógico que eu vou, não porque ele é convidado, que eu sou obrigado a concordar com ele. Tá convidado sabe de doido? tudo. Porque o Wellington agora é o dono da verdade, porque ele é convidado. É lógico. Não, mas é a minha opinião. Olha lá, isso aí é na série da Gaviões, quando o Rafael Veiga perdeu o pênalti. Ó, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas, ó, fecha aqui, Edinho. Não dá pra discutir isso, velho. Vocês podem, Edinho, ó, vocês podem falar, o time é ruim, é isso, é aquilo, normal. Agora, que a torcida do Corinthians é uma coisa à parte, gente. Os jogadores elegem a torcida do Corinthians todo ano como a mais difícil de encarar. A torcida, e tem que ir lá mesmo, acabou o jogo, tem que ir lá na torcida, tem que ir lá na Gaviões, tem que levar o troféu. Tem, porque o que os caras fizeram no passado e o que eles fizeram nessa final especial, Robson, não dá tem uma falar que legal. não é a torcida que mais empurra o time no Brasil, desculpa, não tem, gente. É querer brigar contra fatos. Antes do Wellington falar da torcida do São Paulo, eu tava falando Mas nem ele que, acreditou no que ele falou. que o Michel cumprimentou. Ele não se convenceu disso. Eu tava falando que a torcida do Palmeiras também tá rachada. Parte grita o nome de um, parte não grita. Então, assim, a torcida que torce hoje é a torcida do Corinthians. Agora, a gente Na tem... boa e na ruim. Na boa e na... Não, desde a vaquinha, né? Desde o começo da vaquinha. Tem vaquinha, tem a torcida apoiando o Melo, Augusto Melo, presidente. Eles têm essa comunhão. Essa comunhão existe. O Augusto Melo tá careca, velho. Você viu que louco? Ele tava fazendo implante de cabelo. Não, mas antes que ele usava, acho que era peruca, cara. Como é que ele tava cabeludo? Não, deve estar fazendo implante de cabelo. Não, mas pera só um minuto. Não, antes. O Augusto veio aqui, o Augusto tava cabeludo. Então, mas é porque devia estar um pouco maior o cabelo. Não, mas, desculpa. Você fica plantando esses cabelos de boneca na cabeça lá. Não cai o cabelo tanto dele. cabelo assim Não, em tá tão bem, pouco o cabelo tempo. tá Não, mas quando você implanta, Então, mas é porque ele fez. você Não é tem que implante, raspar, é não tem? Tem que tirar. Não, mas ele tá bem, pô. O cabelo dele tá bem. Obrigado. Não, mas ele tá usando a tintura dele, olha lá, ó. Não tem tintura nenhuma. Ah, não. Mas deixa eu falar, o Augusto tava cabeludo e de repente tá brincadeira, careca. velho. Mas fala aí, Robson, é porque foi um detalhe. Eu perdi até o que eu ia Tudo falar. bem, falar o Corinthians... Aí saiu do Não, foi eu pro vou te cabelo. ajudar. Falar o Corinthians envelhece, pô, concordo. Falar nisso, os caras vão meter o Duílio, vai ser conselheiro vitalício do Corinthians. Mas você tem dúvida? Aquele monte de puxa-saco que faz parte do conselho. Faleceu um conselheiro ontem, o Wilson Bento, 94 anos. O Duílio Montenegro vai ser conselheiro vitalício. O Corinthians é surreal. Em vez de tirar os caras do clube, vão perpetuar os caras no clube. Agora, para sempre, ele vai estar lá. Não, esse é o problema. Agora, tem que falar dos sinalizadores, da bomba, tem que falar, né, mano? Não tem que falar? Porque Fala, mas assim... não fala muito. Não, mas tem que falar. Porque olha só, não é normal isso no Pode que é pra jogo. falar. Alguém poderia sair ferido nessa.
Lembra do Gasparim, lá, o Gasparim, né? Que, Foi do isso da Oruro? Copinha. Não, do Oruro, o rapaz Ah, do do Oruro. Oruro. Kevin Espada. O Gasparim foi da Copinha. Kevin Espada. Poxa, a gente não pode deixar que isso aconteça aqui no futebol brasileiro. Não, então, mas no Corinthians ninguém vai mexer com a arena. Mas tem que mexer, né? O que aconteceu não rola, gente. Não, e quando Então, mas joga naquele uma bomba, caso- quase pega no Então, zagueiro. não. no... Eu acho que o rojão dentro de campo ali foi um absurdo, porque isso daí coloca em risco a integridade física de quem está trabalhando ali, e isso não pode acontecer. Mas aí tem que diferenciar, por exemplo, aquele sinalizador que aquele imbecil levou lá para aquele estádio dentro do jogo lá em Ururo. Não, então, mas o sinalizador de Ururo era o sinalizador marítimo, que é como se fosse uma pistola que você aciona um gatilho aqui e ele sai um foguete de dentro. Esse sinalizador aí dentro do estádio, eu acho que isso daí, inclusive, Robson, é o sinalizador que praticamente é usado até em festa. É aquele que só acende mesmo e não acontece nada. Os árbitros pararam em jogo por causa disso, Então muda a regra, né? Mas deveria, porque mas isso é não é, absurdo. mano. É que Mas, ô, Michel, é pela quantidade. Você viu como é que fica o. Então, mas se tiver Como uma você vai fumaça. jogar com a Então, mas se fumaça? tiver uma fumaça, por exemplo, que atrapalha a visibilidade do jogo, aí você para. Mas não era o caso, tanto que o jogo continuou e o árbitro foi bem nessa questão. Porque você não pode dar pro torcedor a prerrogativa dele parar o jogo quando ele quer. Se o cara acende 2 sinalizadores na arquibancada, o árbitro fala, pi, ó, sinalizador aceso lá. Estratégia, né? E nem fumaça, Vira exato. estratégia. Esse é o problema. Eu concordo com você. Eu tô falando da bomba. A bomba, assim, eu concordo, isso daí é absurdo. não deveria ter acontecido. Deveria. Né? E como é que entra tudo isso no estádio? Os caras entram com a cabeça de porco, irmão. Outro jogo. Essa é a pergunta de $1 milhão. Cara, eu vou entrar, eu entro na arena, eu entro na arena, se eu tô de boné, eu tenho que tirar o boné. O cara vê a chave do carro, manda eu tirar minha chave do carro, dá uma palpada ali, dá em tudo que é lugar, velho. E aí entra trocentos negócios desses. Eu não tô acusando, não, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha no estádio ali, entra comida, bebida. Não entra tudo. mais. Como Nas não? arenas? Aí- Não entra mais, não. Acabou, imagina, acabou. E como Tem mais que como que você vendedora. abastece os restaurantes que tem dentro do Ah, não, você está estádio? falando. Não, Os oficialmente. funcionários que entram mais cedo. Não, entendi. Não, que mas você isso falou outra aconteceu. coisa. Teve um torcedor do Corinthians que entrou no estádio. banheiro. Não é? Entendeu? Ele entrou 12 horas ali- antes. 12 horas antes pra. Imagina se tá com uma alguma caixinha, coisa. uma caixinha de frango, de batata velha, ali você coloca um. Ô, Wellington, se o Memphis sobe em cima da bola, você ia dar no meio dele? Ah, eu ia dar uma voadora. Ia? Ia. Sem dúvida nenhuma. Sem quê? dúvida nenhuma. Pô, você foi muito sincero agora. Eu sou muito sincero. Você daria uma voadora nele? Daria voadora. Uma na costela e outra na bola. Você tá falando sério? Não, tô brincando. Eu vou instigar violência, mas eu ia chegar firme. Com certeza. É nada, ele ia dar. Eu falei, ele deu, me botou atrás. Ele tem que ter postura. Mas eu não Ia aceitaria. tomar, Na minha o frente, Memphis eu acho que ia eu não tomar. faria isso. Conheço, já jogamos junto, ia tomar. Você ia dar no meio do Memphis? Quem, eu? É. Eu não. E aquele chutinho que ele dá assim, cotovelada. Eu posso falar? Vocês têm que falar a real, velho. Não, eu vou falar a real. Eu sou foda, sou traíra. Eu acho o meio termo pra pegar ele, pra ninguém ver. Eu sou covarde. Sou mesmo. Você ia pegar ele na trailagem? Na hora ali, se eu não pegasse ele ali na hora, eu ia achar algum jeito depois de dar um cascudo nele. Ia. Certeza. Você não lembra? Nosso amigo Sheik. Certeza. Briga direto. Certeza. Briga direto. Absoluta. Inclusive, um abraço pro Sheik. O Sheik ligou agora, no ar, pra mim. Deixa eu te falar, você teve treta com o Sheik no jogo? Muita treta. É mesmo? Muita treta. Porque ele queria fazer brincadeirinha na tua frente? Não, o Sheik é um jogador diferenciado. Então eu tinha que o quê? Que me impor como um marcador do São Paulo. Quando ele pegava na bola, era metade bola e metade joelho dele, cotovelada. E o que ele falava pra você? Bom, moleque, sai daí. Não, xingava e tudo quanto é nome. Eu xingava ele também, tudo certo. Tudo Esse certo. é futebol raiz, né? Tudo certo. Você tava naquele jogo que ele foi expulso? São Paulo e Corinthians, Libertadores, não?
Não, acho Que ele deu a treta com o Tolói, assim, Não tava. Que eu acho que senão eu acho que eu também tinha sido expulso. Pode falar, vocês estão muito. O futebol tá muito nhenhenhé, velho. Tá. Quem fazer isso aí mesmo, velho? Tá bom, mas aí... Eu sou a favor. Ó, o Edilson fez embaixadinha, Paulo Nunes entrou com máscara de porco dentro do calção. Não, mas, ô, Ben, Romero mas- fez brigada. Tem que zoar, Não, mas não tô falando que não tem que fazer, não. Mas depois você aguenta. O pau cantar. tudo bem. Isso. Não. Porque o negócio é o seguinte, Você é só você isso. precisa fazer média com a torcida. Não, Tá mas pera lá. perdendo? Mas pera Você vai lá. fazer média com a O torcida. Memphis ali, vou Benja, dar ele foi porrada. inteligente. Não, mas o cara pisou na bola. Aí depois você aguenta, tá tudo certo. Não, mas ali é sangue quente, né? Ali o cara. Tá cada um defendendo o seu, ali é guerra. Então você ia dar no meio dele mesmo. Eu Pode ia, falar. com Hã? certeza. Mas aí que tá, era isso que o Memphis queria. O Memphis, ele foi extremamente inteligente ali, tesourinha. Benja. O que ele quis ali era esfriar o jogo. O Corinthians, ele tava precisando realmente esfriar o Palmeiras. Ele fazendo isso, ele sabe que ele vai arrumar ali uma picuinha. Os jogadores vão começar com aquele oba-oba. E por mais, Wellington, que depois o árbitro tente dar um acréscimo, o acréscimo ele não vai ser 20% do tempo que o jogo ficou parado. Vamos ser sinceros, quis esfriar o jogo nada. Óbvio que Ali era o quis. momento de pisar na bola mesmo, ganhar a torcida. Então. Para. Não, E ele quis arrumar a Kizumba. Com certeza. Eu acho que é Não, isso pô. também. Eu acho que se fez porque tinha que fazer. Isso. Tava na arena lotada. Lotada, tava ganhar o quase para ser torcedor. campeão. Já tava Esfriar uma jogo. Ele nem bagunça, uma pensou em festa esfriar o jogo. danada. Outra Agora é a qualidade hora. que ele fez também, né? Sim. Tem que O ressaltar Edmundo isso, né? dançava Qualquer um também, que vai o Edmundo conseguir fazer dançava. isso. Porque pra pisar na Pisava bola ali na daquele bola. jeito ali, até meu filho Eu só quis. queria aqui fazer aqui um adendo, Benja, com Pisar em relação cima, aos hipócritas subir em cima da palmeirenses. Tem um monte de hipócrita palmeirense que adora criticar agora o Memphis aí. Ai, porque o Memphis não devia ter feito, é falta de profissionalismo. Esses mesmos hipócritas, que inclusive comentam em programas esportivos, davam risadinha quando o Valdívia dava chute no vácuo. Qual que é a diferença de pisar na bola igual o Memphis fez e dar chute no vácuo? Você falou de jornalista? Opa, o que tem aí de comentarista que finge que, sou imparcial, mas veste a camisa? Porque eu posso falar, Benjamin, sempre disse que eu sou corintiano. Jura? Fato. Você é? E isso não me impede de comentar, talvez, de maneira imparcial, um outro clube. Mas tem gente que fica fingindo que não torce pra ninguém, mas fica criticando, por exemplo, o Memphis, quando fez isso daí, e aplaudiu o Valdívia quando dava chute no vácuo. Qual que é a diferença, Wellington, do chute no vácuo ou essa subida na bola? Tem? Não, diferença nenhuma. Tem negócio aí, algum amigo nosso aí falou algo que ele não gostou. Algum amigo nosso aí de profissão. Quem? Falou alto agora aqui? A Elô não, a Elô não. A Elô agora tá puxando o saco até do Yuri Alberto. Os caras viram magoado Elô. com Os a- caras Ela comemorou o título. viram Elô quinta-feira lá com uma camisa do Corinthians.